Paz do Senhor, queridos, podem se assentar, fiquem à vontade. Eu não vou pregar, porque pregar é com o pastor, não é comigo. Mas nós vamos conversar um pouquinho. Falar e conversar sobre o nosso Deus é o melhor papo. É a melhor conversa, não é? É muito gostoso. Você que está em casa também, muito bom tê-los conosco. Espero que estejam cultuando ao Senhor da mesma forma que nós aqui e sentindo a presença do Senhor como nós aqui estamos sentindo. Amém? Vocês estão felizes de estarem aqui? Amém. Nesse dia chuvoso, nesse dia gostoso, né, com o Pai presente na casa. Isso é muito bom estarmos juntos. A Igreja do Senhor reunida é um tempo glorioso, é um tempo muito bom. Como diz aqui o pastor Ronan, um dia aqui é muito melhor do que 1000 em qualquer outro lugar, não é? Porque um dia aqui pode mudar todos os 1000, os 1000 em outro lugar, não é? Então, é muito bom estar aqui. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. O pastor é muito corajoso, né? E agradeço a ele pela confiança de poder estar aqui ministrando a Igreja do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, é algo que dá uma dor de barriga, dá um frio na barriga, tudo que vocês imaginarem dá, mas a gente tem que ser valente. Nós não somos medrosos, não somos covardes, né? E não existe coisa melhor do que falar do nosso Deus. Não existe. Então, por esse motivo, estou aqui. Eu sou de fala mansa, tá? Não sou de falar alto e de gritar ou de muita eloquência. Não fique com sono, por favor. Se eu olhar para você, se tiver com cara de sono, eu vou ficar triste, porque dizem que a minha forma de falar dá sono. Mas, no mínimo, relaxem, mas não fiquem com sono, por favor. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre alguma coisa. Antes disso, quero ler com a igreja. Pode ficar sentado mesmo. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é preciso que leiamos esse texto. 2 Pedro 1, do verso 3 ao 11. Vou ver se eu consigo, porque hoje a internet aqui está... Sim, eu consegui, já está aí. Está lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 11. Vamos ler assim. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Repete comigo, promessas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, repete comigo, diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança. Perseverança. Vamos lá, gente, perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós,
e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira, de que maneira? Com diligência. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Reino eterno. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, tá bom. Jesus, muito obrigada pela tua palavra. É a tua palavra que nos orienta, que nos dirige. É a tua palavra que nos molda, que nos transforma, que nos lava, que nos limpa e que nos dá direito a conquistar as promessas do Senhor para nós. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor, para receber do Senhor. E queremos que tudo que o Senhor nos falar encontre guarida no nosso coração. Porque precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha, esse texto tenha te falado. Não precisava nem falar nada depois de ler um texto desse. Tinha falado da forma como que Deus falou comigo. É muito interessante que quando o pastor me disse que eu iria ministrar hoje, já tinha algo fervendo no meu coração, já umas 2 semanas. E, por incrível que pareça, era exatamente o que eu vou dizer hoje. E eu, no meu tempo a sós com o Senhor, eu tenho falado com o Senhor, Senhor, como os tempos estão difíceis. Senhor, que confusão é essa, Senhor? Eu sei que vai piorar. Mas eu estou falando de hoje. E o que fazer para enfrentar esses tempos difíceis? E enquanto eu ficava, isso ficava borbulhando na minha mente, o pastor me disse, me deu essa oportunidade. E eu louvei ao Senhor. Falei, Deus, quando eu fui orar, falei, Senhor, o que será que o Senhor precisa dizer à tua igreja nesse domingo? Eu passo essa bola para o Senhor. Eu sei que tem algo no meu coração, mas eu preciso que o Senhor me confirme se é isso mesmo que eu tenho que dizer, porque é um alerta, irmãos. E quando o pastor introduziu essa palavra, eu estava aqui no primeiro culto que eu ouvi, e agora eu falei, realmente, Senhor, o Senhor quer alertar a sua igreja. Porque a igreja, ela precisa de alerta. Um pai, ele não só elogia o filho, é muito bom elogiar, e tem que elogiar mesmo. Tem que elogiar as qualidades, o que ele faz certo, não é? Mas também tem hora que tem que dar um puxãozinho de orelha, dar um sacode, para que fique mais esperto. E eu questionei com o Senhor, Senhor, tem certeza que é isso que eu tenho que dizer? E o meu coração se acalmou. E chegando aqui hoje, eu ouvi o que ele disse. Eu falei, com certeza. Deus tem nos alertado de várias formas nesses últimos dias. Com o aumento da iniquidade, com o aumento da falta de amor, com o aumento da crueldade, e com o aumento de tanta confusão.
Irmãos, as pessoas estão esquisitas. Vou usar um palavrão aqui. As pessoas estão escalafobéticas. Sabe o que é isso? Escalafobéticas é uma palavra que tem no dicionário, irmãos. Pessoas estão bagunçadas, está tudo pelo avesso, está tudo esquisito. A gente não consegue entender mais nada. Irmãos, eu trafego bastante a pé ali pelo centro de Boston. Eu olho, acho que é isso que tem falado muito comigo. As pessoas usando meia, uma meia aqui, o outro sem meia. Um lado cabelo amarelo, o outro azul. Tudo bem, mas está tudo tão esquisito. Por que fazer isso? Estamos vivendo um tempo de coisas estranhas. Tempos de caos. Percebemos o aumento considerado da falta de amor, a crueldade crescendo assustadoramente, o egoísmo imperando em toda a esfera da vida. Nunca estivemos tão egoístas quanto agora, cada um cuidando de si. Não é? O diabo não tem mais o trabalho de se disfarçar para conseguir aliados. Já reparou? Ele não precisa mais disfarçar. Ele simplesmente está usando uma arma que está agradando a muitos, principalmente jovens, irmãos. Eu creio que todos nós somos jovens. Não é? Todos nós somos jovens. E essa arma se chama liberdade. Que, na verdade, essa liberdade, dada pelo nosso inimigo, chamado diabo, na verdade, é uma libertinagem. Porque liberdade genuína e verdadeira, quem dá é só o nosso Deus. Só Ele que nos dá essa liberdade verdadeira. E pior é que as pessoas acham que estão desfrutando de liberdade, quando, na verdade, estão mais presas do que nunca. Não é? Mais presas do que nunca. É uma falsa liberdade, que, para ser mais específica, é essa libertinagem. A libertinagem é aquela que diz, você pode fazer o que quiser. Ninguém tem nada com isso. Você pode ser quem você quiser. Ninguém pode te proibir. Irmãos, eu li uma frase semana passada que faz sentido. Faz muito sentido. Ela diz assim, o diabo não pode enfeitar o inferno, mas ele pode enfeitar o caminho até lá. E é isso que ele está fazendo. Porque como ele não tem condição de enfeitar o inferno, porque ele não manda nem na casa dele, né? Então, ele enfeita o caminho. O que ele está fazendo, irmãos? É isso. E a arma mais poderosa que ele está usando é essa. Você pode fazer o que você quiser. Qual ser humano que não quer gozar de liberdade? Não quer fazer o que ele quer? Todo ser humano anseia por isso. Só que nós precisamos entender que a liberdade sem limite, ela nos faz nos perder. Nós ficamos completamente perdidos quando nós não temos limites. Nós não fomos criados para viver assim. Eu vivi longe do Senhor por 21 anos da minha juventude. Deixei o Senhor e fui, como dizem, viver a vida. Achando-me livre após os 21 anos para fazer o que bem queria. Maldita ignorância. Foi a época em que mais me perdi. Foi a época em que mais me perdi. Quando eu me sentia livre. Agora eu posso fazer o que quiser. Deixei de ir à igreja, deixei o Senhor, vou fazer o que eu quiser. Foi a pior época da minha vida. Eu me perdi por completo.
Irmãos, eu sinto vergonha desse passado. Vergonha. Não gosto de olhar para trás. A única coisa boa é que, quando eu olho para trás, eu não me vejo mais lá. Eu não me encontro mais lá. Não adianta me procurar lá, que eu não vou me encontrar. Essa é a notícia boa. E olhar para trás, às vezes, é bom, num sentido. Aí eu lembro de onde Deus me tirou. É um motivo de glória a Deus, de adorar a Deus e de agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada. Sinto vergonha disso aí, mas o Senhor me tirou de lá com mão forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando vivemos na liberdade que não é a que Deus dá, nós nos perdemos nela. Não sabemos viver nessa liberdade porque ela não é a verdadeira. Por isso, nunca tivemos um tempo de tanta gente desistindo da sua existência. Por quê? É essa liberdade que engana o ser humano. Se você pode fazer o que você quer, você fica tão perdido, igual cego num tiroteio, que você chega no momento que você desespera. Você não sabe mais o que fazer, de tão livre para fazer a sua vontade. Porque a nossa vontade não é boa, irmãos. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que é boa. A nossa não é boa. Somos maus. Nós somos concebidos no pecado. Não somos maus. Então, não adianta querer fazer plenamente a nossa vontade, porque ela não é boa. Ela vai nos levar à perdição. Quanta gente desistindo da sua existência por causa disso, por esse motivo. Nunca se viu tanto suicídio no meio dos jovens, por achar que estão livres, e assim eles se perdem completamente. Porque o ser humano se perde quando não tem limites. Nós podemos entender perfeitamente quando Jesus diz que Ele é o caminho. Se não andarmos nele, nós nos perderemos. Ele é o caminho. Não adianta querer encontrar um atalho. Não existe outro caminho. Outro caminho vai nos levar à perdição. Ele é o caminho, então vamos andar nele. E hoje, com tantas distrações ao nosso redor, está muito fácil optarmos por existir fazendo a nossa própria vontade. Porque como temos acesso a essa total libertinagem, porque hoje tudo é normal, o certo é errado, o errado é o certo, não é? Então, hoje está muito fácil optar por fazer a minha vontade. E Deus nos dá livre arbítrio para isso, não é? Sim ou não? Deus não obriga ninguém a andar no caminho certo. Da mesma forma, nós somos filhos. Quando atingimos uma certa idade, que temos condição de viver as nossas próprias decisões, não é? A idade da razão, nós também não podemos obrigar os nossos filhos a andar no caminho que a gente ensinou até ali. Então, a gente tem que deixar. As ofertas são incontáveis. Mas o que eu quero deixar no seu coração hoje é que, cuidado, nós somos eternos. Irmãos, depois que nascemos, acabou. Não existe mais como voltar atrás.
somos eternos. O que vai acabar aqui é simplesmente essa capa, a carne, mas a alma é eterna. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Estamos esquecendo disso. Esquecemos que somos eternos e estamos prestando atenção nisso aqui, achando que esse tempo que estamos aqui que é a vida, mas não é. A vida, ela vem depois disso aqui. Nós simplesmente estamos existindo. Nós vamos viver após sairmos daqui. E é algo que Deus tem falado comigo. Estamos prestando muito atenção nessa vida aqui. Nesse tempo aqui, que nem vou chamar de vida, nesse tempo aqui. Isso aqui é um tempo que Deus nos dá para nos prepararmos para a vida. E é isso que Deus quer nos alertar. Igreja do Senhor, se preparem, somos eternos. Somos eternos, nós vamos sair daqui e temos uma eternidade para viver. E essa eternidade é um dom de Deus. A Eclesiastes 3:11, gostaria que colocasse aí para mim. Eclesiastes 3:11 diz que nós temos a eternidade. Deus colocou a eternidade em nós. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade em nós. A nossa alma é eterna. E Deus tem interesse na nossa alma. É por isso que Ele nos ajuda tanto. É por isso que Ele exerce tanto a graça e a misericórdia dEle em nós. Porque Ele tem interesse na nossa alma. Ele nos fez para estar com Ele. Para estar com Ele. Deus não quer que ninguém se perca. Mas nós podemos nos perder? Claro, podemos. A decisão é nossa. E temos que ter esse cuidado. Não podemos, irmãos, de forma nenhuma esquecer que somos eternos. Somos eternos. Quando a gente fechar o olho, aí é que vai começar. Tem muita gente se perdendo, achando que quando fechar o olho, acabou. Acabou, não tem mais nada. Nossa, como tem gente pensando assim? Vai ter uma surpresa do lado de lá. Não é? Deus impôs limitações à vida. Ao reconhecer nossas limitações, devemos desfrutar de tudo como dom de Deus. Irmãos, o próprio prazer é um dom de Deus. Imagine, irmãos. Deus, Ele nos deu, nos fez capazes de sentir prazer. Nós temos prazer, não é? A presença de Deus mesmo nos traz um prazer inigualável, não é? Só que a gente menospreza esse prazer da presença de Deus por outros prazeres, que também são prazeres, às vezes, que Deus nos dá, e nós os desfrutamos com desdém. Com desdém. Esquecendo que Deus é que é o dom da vida. Deus é que nos dá a capacidade e a condição de ter prazer na vida. As pessoas estão procurando prazer e tendo prazeres em coisas erradas, em momentos errados, em tempos errados, com pessoas erradas. Estão pervertendo prazer que Deus fez único e exclusivamente para nós. Esses prazeres estão pervertidos
porque não entendem que é um dom de Deus. O próprio prazer é um dom de Deus. Imagina, irmãos, o que mais podemos ver são pessoas deixando Deus para desfrutar prazeres dados pelo próprio Deus, mas desfrutados de forma errada. Irmãos, as coisas não se encaixam. O propósito de Deus para o nosso prazer faz com que tudo se encaixe na medida correta. Mas o que estamos fazendo? Estamos negociando a nossa fé em Jesus por prazeres efêmeros, por prazeres momentâneos, sendo que o prazer vindo de Deus é um prazer de longa duração, porque não é um prazer momentâneo. Mas estamos negociando a nossa fé, negociando a promessa de Deus por esses prazeres mundanos. E é muito triste quando a gente vê pessoas que a gente ama tanto negociando isso. É muito triste. Não podemos esquecer que somos eternos, e sendo eternos, teremos uma eternidade para viver. Pensar que, enquanto estamos neste mundo, estamos vivendo tudo que Deus tem para nós, é um verdadeiro engano. Eu já li aqui o que Deus tem para nós. Que Deus tem para nós. 1 João 5, do verso 11 ao 13. Vamos ver o que Deus tem para nós. 1 João 5, do verso 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu o quê? Olha, e tem gente que não está valorizando esta vida eterna, achando que é esta vida aqui, que é a vida que Deus tem para nós. Mas Deus chama a nossa atenção nesse dia. Não, queridos, a vida que eu tenho para vocês é a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. 12. Em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha, é mesmo. Então, quem não tem Jesus não tem vida. Porque Ele mesmo declarou que Ele é a vida. Não tem como ter vida sem Jesus, queridos. É por isso que o mundo está nesse caos. Porque não tem Jesus. 13. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Você, igreja do Senhor, tem a vida eterna. E é esta vida eterna que nós temos que preservar. Ah, Jussara, então há a possibilidade de perder? Será? Mas estamos sendo tentados a esquecer dessa promessa gloriosa. Estamos tão ligados nas coisas daqui, tão preocupados em conquistar coisas aqui, que estamos negociando a nossa vida eterna. Não estou dizendo que é errado sonhar, conquistar coisas aqui. Não, irmãos, estou dizendo isso não. Enquanto estamos aqui, temos que conquistar mesmo. Temos que estudar, temos que planejar, temos que trabalhar. Conquistar aquilo que Deus nos dá, nos dá o direito de conquistar. Não estou dizendo isso. Não é errado. Eu estou clamando que não negociemos a nossa vida eterna por isso aqui.
Estabeleça a prioridade. A nossa prioridade tem que ser as coisas eternas, porque as daqui é muito bom conquistar, mas elas passam. Elas passam. E passa rápido. Vocês estão vendo como passa rápido. Então, vamos priorizar as eternas. Não vamos esquecer. E aqui é tanta coisa que a gente está interessado em conquistar que a gente não está tendo tempo de pensar nas eternas. Meu Deus, como eu preciso lembrar dessas coisas eternas. Para que eu pare um pouco de correr atrás das coisas daqui. Eu creio, irmãos, plenamente, as coisas que conquistarmos aqui serão consequência de nós priorizarmos as eternas. Buscar em primeiro o reino de Deus. Como conseguir isso no mundo onde o certo é errado e o errado é certo? Não é difícil? É difícil. A gente vê tanta gente aí se esforçando, querendo levantar, e não consegue. Querendo levantar e não consegue. Querendo levantar e não consegue. A gente fala uma, duas, irmãos, a gente fala milhares de vezes, às vezes para a mesma pessoa, sobre a salvação, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o amor de Deus. A pessoa até recebe, aceita, mas não consegue se firmar. Não consegue estabelecer as prioridades na sua vida. Não consegue tomar uma posição. Não consegue enxergar o plano de Deus para ela. Não consegue enxergar o propósito de Deus em tudo isso. É difícil, irmão. No mundo desse é difícil. E imagina daqui a 10 anos. Se é difícil agora, imagina daqui a 10 anos, se Jesus não vier até lá, que eu creio que virá. Complicado. Aí, quando eu me fiz essa pergunta, eu fiz para mim. Como conseguir isso? No mundo onde o certo é errado e o errado é certo. Aí, sabe o que eu lembrei, irmãos? Eu lembrei de quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois do jejum, ele foi levado pelo Espírito ali para ser tentado. Isso está ali em Mateus 4, capítulo 4. Você pode ler lá, se quiser. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E à medida que a gente... Vamos ler. Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Ixi, já passou. 1 hora. Capítulo 4. Está devagar, ok. E, lendo ali essa passagem, podemos perceber que a defesa de Jesus ali, diante de Satanás, ela constituiu de duas coisas. Olha, 4, verso a partir do 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu. O que Jesus respondeu? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito. E assim por diante. E tudo que Satanás propunha, Jesus replicava: está escrito. Está escrito. O que Jesus fez? Olha, a defesa de Jesus constituiu de duas coisas. Primeiro, das Escrituras. Primeiro, das Escrituras. Ele sempre disse: está escrito.
Irmãos, esta é uma arma poderosa para que venhamos usar hoje. É uma arma para nós, cristãos. É a mesma que Jesus usou. Ele deixou escrito para que nós venhamos conhecê-lo, porque foi pelas Escrituras é que ele se revelou a nós. Amém? Então, é conhecendo o que está escrito que nós podemos vencer essas dificuldades e conservar a nossa vida eterna. Então, a Escritura, outra é a obediência. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Nós também temos essas armas em nosso favor. As Escrituras e a obediência. Obediência a quê, Jussara? Obediência à vontade de Deus, aos mandamentos, ao que está escrito. E essa obediência nós também podemos conhecer através das Escrituras. Porque é pela Escritura que nós vamos entender e conhecer como viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Amém? Já vou terminar. Percebemos que Satanás ele não tentou argumentar contra as Escrituras. Como que ele vai argumentar contra as Escrituras? A importância de conhecer a palavra de Deus. Obediência é evidente que as ordenanças divinas, que tomamos conhecimento também através das Escrituras. Não tem como perder a batalha se usarmos essas duas armas. Irmãos, não negocie a vida, não negocie a sua fé. Temos uma coroa e um novo nome nos esperando. Lá é a nossa casa. Jesus está voltando. Ele está vindo nos buscar. Não esqueçamos disso, jamais, em momento nenhum. Ah, Jussara, mas eu esqueci só ontem. Hoje eu lembrei, mas e se Jesus tivesse voltado ontem? Irmãos, Jesus volta também quando a gente morre. Porque morreu, não tem mais condição de voltar, não temos mais condição de fazer nada. Então, estejamos prontos para a volta de Cristo, porque Ele está voltando. Não podemos esquecer, não podemos negociar a nossa fé, não podemos negociar a nossa coroa, queridos. Aguente firme, valorize o sacrifício de Jesus. Tenha misericórdia da tua alma. Iremos viver uma vida de gozo eterno, de prazer eterno. Não esse prazer michuruca desse mundo, coisas que passam rápido, coisas que dão um prazer agora, daqui a 2 minutos você já está aí com raiva, às vezes até daquele prazer, porque aquele prazer foi numa hora errada, num momento errado, com pessoa errada. Não é esse prazer que Deus tem para nós. Estaremos eternamente com Ele. Não podemos esquecer isso. O que o diabo mais está interessado é que nos esqueçamos disso. Por isso, as coisas estão da forma que estão. E eu quero terminar com 2 textos. Tiago 1:2. Tiago 1:2. Olha esse texto que poderoso. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Esse tempo que passamos aqui, irmãos, para conservarmos a nossa vida eterna, vamos passar por provação. Esse tempo aqui a gente passa por essas provações. Mas vamos aguentar firmes. Vamos aguentar firmes, vamos procurar o gozo em Cristo, porque Ele está conosco. Ele disse que estaria conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, vamos procurar essa força nele. Vamos procurar esse prazer nele enquanto estamos aqui. O 3, Tiago 1:2. Não, Tiago 1:12. 1:12.
1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, é essa provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Jesus nos dará uma coroa. Você acha que Ele vai nos dar a coroa aqui? Não, querido. Ele vai nos dar a coroa da vida. É lá na vida. Porque aqui não. Isso aqui é só um tempo de passagem, um tempo de peregrinação. Quem já veio para aqui pelo México sabe como que é a peregrinação, não é? É um tempo complicado, sofrido, dolorido. Essa peregrinação que eu estou falando é dolorido, mas a gente chega, não é? E quando chega é só vitória. E o último versículo é... ao preservarmos a nossa integridade em Cristo aqui, o Senhor nos coroará lá na glória, porque Ele nos quer com Ele. Agora, precisamos conservar esta vitória. Precisamos conservar essa vida eterna. Há possibilidade de perder? Há possibilidade de perder a coroa? Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Você responde para você aí com esse verso. Venho sem demora. Quem vem? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a tua coroa. Isso quer dizer que alguém pode tomar a nossa coroa. Irmãos, que nós nos atinemos para isso. Não esqueçamos que tem uma eternidade nos esperando. E nós precisamos conservar isso em nós. Irmãos, mas com força, o reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos lutar, militar a nossa fé, a nossa milícia. Precisamos estar sempre atentos a isso, para não perdermos a nossa coroa. Amém? Igreja do Senhor, por favor, desperte, desperte. Não permita que ninguém tome a tua coroa. Esteja atento, esteja firme. Se estiver fraco, peça reforço, peça ajuda. Participe de uma comunidade cristã, participe de uma igreja. Não deixe de congregar. Irmão, sozinho é difícil, mas sozinhos nós somos mais fáceis de sermos engolidos. Nós precisamos estar juntos, agarrados, abraçados, porque assim nós somos mais fortes. Né? Vamos seguir em frente. Eu sei que o pastor vai lá dar um laço final nessa mensagem, com muita... brilhantemente, como ele sempre faz, mas eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar contigo. Clamar ao Senhor, querido, para que nós estejamos sempre alertas, mesmo com tanta correria da vida. Quando nós vemos esse tempo de caos, é para que nós não venhamos esquecer que Deus tem uma eternidade nos esperando. Por isso, precisamos preservar essa eternidade em nós. É uma eternidade que Deus colocou em nós. E para isso precisamos dela. E para isso precisamos de Jesus. E para isso precisamos uns dos outros. E para isso precisamos de um pastor. E para isso precisamos congregar. Não é mesmo? Para isso precisamos uns dos outros. Senhor Deus e Pai. Senhor, nós estamos aqui como igreja do Senhor, sendo alertados pelo Senhor por essa palavra. Senhor, que os nossos corações recebam esta palavra com alegria, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, é uma promessa do Senhor para nós. E nós não queremos negociar esta promessa. Não nos permita, Senhor, de forma nenhuma, mesmo com tanta fraqueza no nosso coração, mesmo, Senhor, com tantos momentos de fraqueza, com tantos momentos de indecisões, de insegurança, às vezes, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós,
Não nos permita fraquejar. Não nos permita, Senhor, negociar a nossa fé pelos prazeres deste mundo. Porque sabemos que esses prazeres nos levarão à perdição, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós entregamos o nosso coração a Ti. Pedimos que o Senhor nos dê um coração voltado a buscar sempre a Tua presença e a conservar essa coroa que o Senhor tem para nós. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto que Deus tem falado conosco sobre o assunto central tem a ver com a manutenção do nosso relacionamento com Ele. É muito perigoso quando nós encaramos o Evangelho como uma lista de ordenanças a serem cumpridas. E muitos de nós nos relacionamos com Deus como se Deus fosse uma entidade. Mas Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa e Deus tem parâmetros estabelecidos para estabelecer relacionamento conosco. Eu acho que a Jussara, de forma com muita graça, trouxe essa reflexão que nos lembra a respeito disso. Que se nós desejamos ver Deus agir e se mover no nosso meio, se queremos, como disse no fim ali da adoração, se queremos ver que o céu se abrir, queremos ver o reino de Deus se manifestar, a vontade de Deus se cumprir na terra, como ela é feita no céu. A vontade de Deus se cumpre no céu com perfeição, porque no céu não há restrição. Não há barreiras, não há resistência à vontade de Deus. Imagina se não houver resistência à vontade de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar. Imagina qual a qualidade do seu casamento, da sua empresa, no seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Imagina o nível o quanto a vontade de Deus não pode fluir nas nossas vidas se removermos as resistências. E as resistências não são sempre impostas por Satanás. A maioria delas, eu digo, as resistências são impostas por nós mesmos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo, acho que é 12, ele disse, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É muito forte isso. E eu creio que Deus está nos levando a um lugar de maturidade no relacionamento com Ele. Porque você tem critérios para, no que diz respeito a quem desfruta de intimidade com você. Né? É qualquer pessoa que pode chegar na sua casa, entrar sem pedir autorização, entrar no seu quarto, mexer no seu closet. É qualquer um que pode. Hein? Abrir os armários da cozinha, geladeira. Eu não sei, talvez você foi criado um pouco diferente de mim. A forma como eu fui criado com... A minha mãe é muito criteriosa com essas coisas. E fui ensinado sempre isso. Você nunca chega na casa dos outros e abre a geladeira. Desde pequenininho. Chegava, Marlon sabe, Marlon é meu tio. Quando eu era pequenininho, eu ia na casa da minha avó. Eu pedia a minha avó. Não abria a geladeira nem na casa da minha própria avó, sem pedir. Foi a forma como eu fui ensinado, não estou falando que isso é certo ou errado. Né? O que eu estou dizendo é que, para que as pessoas desfrutem de intimidade com você, você é criterioso. Por que você acha que Deus não pode ser? Se você deseja desfrutar do reino de Deus na terra, você precisa entender que Deus é criterioso. Ele tem parâmetros para esse relacionamento. Né? E a grande verdade é que Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Algo não precisa ser necessariamente pecado para ser pecaminoso. Existem coisas que são lícitas, mas não convêm, não trazem proveito, não trazem edificação. Eu acho que essa palavra nos traz um alerta,
que devemos sim, de forma objetiva e madura, avaliar duas características diferentes que precisamos qualificar tudo nas nossas vidas. A primeira característica é: quais são as coisas que me aproximam do Senhor? Quais são as coisas que fazem aquilo que Paulo disse, que levam os meus pensamentos cativos ao Senhor? Quais são as coisas que fazem com que os meus sentimentos estejam sujeitos à vontade de Deus? Quais são as coisas que me fazem lembrar da palavra de Deus? Quem são as pessoas ao meu redor que fazem com que o meu coração possa arder de paixão pelo meu Senhor? Em contrapartida, quais são as coisas que me fazem esquecer dele? Quais são as coisas, pessoas, canções, lugares, restaurantes? Quais são as coisas que fazem com que eu me esqueça da sua palavra? Me esqueça do que ele me disse? Me esqueça das suas promessas? E é esse nível de maturidade que faz com que possamos determinar quais são as coisas, afinal de contas, que são lícitas, mas que não convêm. Porque não é o meu papel como seu pastor dizer isso. Eu não sou o tipo do pastor que vou chegar na sua casa, esse filme aqui é pecado, isso aqui não sei lá, não pode colocar essa calça, isso aqui não, isso não cabe a mim. Isso cabe a você na sua maturidade com o Senhor. É você que tem que determinar. É lícito? É lícito. Convém? Há controvérsias. Quem está me entendendo, queridos? Essa não é uma mensagem de usos e costumes, é uma mensagem a respeito de relacionamento. Por quê? Para ter relacionamento conosco, Deus abriu mão, sabe de quê? Sabe de quê? De tudo. Quer ver? Não estou pregando de novo não, tá, Jussara? Ela me colocou muita pressão, falando que eu tenho que ser brilhante. Eu não aceito essa pressão não, viu? Olha só aí. Quem está tendo misericórdia de mim aí, diga amém. Amém. Em Colossenses, acho que é capítulo 4, Colossenses capítulo 4, Filipenses capítulo 2, na verdade. Filipenses capítulo 2, versículo... Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai na minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por particismo ou vanglória, por humildade, considerando cada um uns aos outros, cada um aos outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é prioritariamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós, olha só, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Repete isso comigo, diga comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Meu Deus, que coisa forte. Ele vai descrever o sentimento. Você quer saber qual é? Vira para quem está do seu lado e diga aí, o seu sentimento precisa ser o mesmo que havia em Cristo. That's deep. Eu vou pregar sobre isso semana que vem, com certeza. Você não tem noção como é que a minha mente funciona, já veio... O mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou. Você quer saber que Deus abriu mão e sacrificou para ter relacionamento com você? Foi isso aqui, ó. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Essa palavra servo significa escravo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus abriu mão de tudo para ter um relacionamento conosco. De que nós temos aberto mão para nos relacionar com Ele? Quem está me entendendo, diga amém.
E oxalá que essa palavra possa ser uma inspiração. Não uma cobrança, não é esse o intuito dessa reflexão. Eu creio que, não posso falar pela Jussara, mas o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração que o intuito dessa reflexão não é cobrança ou medo, o intuito dessa reflexão é a consideração, a inspiração, a animação do coração, para que eu viva de forma que eu seja aproximado do meu Senhor e não afastado dele. Porque, afinal de contas, se as promessas de Deus se cumprirão nas nossas vidas, eu preciso estar preparado para desfrutar delas. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Segura na mão de quem está do seu lado. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por este tempo na Tua presença. Obrigado por ministrar aos nossos corações e transmitir verdades eternas da parte do Senhor. Ó Pai, que essas palavras sejam não apenas entendidas por nós, mas que elas também sejam praticadas, aplicadas nas nossas vidas e nos nossos corações. Oxalá, Senhor, que possamos ser movidos pelo Teu Espírito, para viver de forma que certamente será desafiadora para nós, porém, Senhor Deus, a recompensa de vencer esses desafios é uma recompensa eterna, recompensa essa que o mundo não pode cobri-la, recompensa essa que o mundo não pode superar. Senhor Deus, e nós glorificamos a Ti, porque servimos a um Deus que é Pai, misericordioso, bondoso, pleno, eterno, um Pai que manifesta o seu amor de forma incondicional, e o Senhor é aquele, ó Deus, que antes mesmo que tenhamos enfrentamento com as tentações que nos serão propostas, o Senhor já de antemão providencia caminhos de escape para o Teu povo, ó Pai. Portanto, abra os nossos olhos para que possamos enxergar e ver a forma como o Senhor trabalha nas nossas vidas e prepara-nos para as grandiosas promessas, ó Deus, que estão se cumprindo sobre a vida do Teu povo, das famílias, desta igreja, em nome de Jesus, porque não permitiremos que Satanás roube o brilho daquilo que o Senhor fará neste lugar. Em nome de Jesus, seremos, ó Pai, como protetores da obra do Senhor neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver de modo que o inimigo não encontre brecha para destruir o que o Senhor construiu, para desfazer aquilo que o Senhor edificou nas nossas vidas, no nosso casamento, nos nossos lares, na vida dos nossos filhos, nas nossas empresas, nesta igreja, nesta comunidade, em nome de Jesus, Senhor Deus, pois Tu és um Deus que faz, e quando o Senhor faz, o diabo não pode desfazer. Em nome de Jesus, despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós Tua graça, Teu favor, e nos dê uma semana de vitória na Tua presença, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém.